das alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida, Senhor. pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Foi na cruz que o Senhor mostrou a tua graça. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Oh, Senhor, aleluia. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz, Senhor. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Louva, Senhor, igreja, teu sangue. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, Senhor. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Então louve ao Senhor, que nos lava dos pecados. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode cantar que você é livre para adorar ao Senhor. Eu sou livre, sou E nada além do sangue. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, Senhor. sou livre, sou livre, Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você quer ser alvo como a neve? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Alvo mais que a neve.
mais que a neve. Eu quero ser, Senhor. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, Mais alto que a neve ser. Então cante, eu sou livre. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu quero que você agora faça a junção de dois versículos. O de Lamentações de Jeremias, quando ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E quero que você agora lembre-se desse texto para a nossa reflexão. Jesus disse para nós nos reunirmos e celebrarmos a ceia do Senhor, fazendo isso em memória dele. E eu queria que você agora fizesse uma simples dinâmica comigo. Queria que você agora fechasse os seus olhos, evitasse se movimentar, de mexer com a folha da Bíblia, ficasse bem em silêncio, numa atitude de oração, que você agora fizesse uma viagem rápida aí nesse último mês, essas últimas semanas, e que você começasse agora a se lembrar das coisas boas que aconteceram na sua vida e que uma a uma você fosse agradecendo a Deus por elas. Você pode puxar a sua memória aí nessa semana. Depois você vai em uma semana anterior. Muito bem, você vai terminando e agradecendo a Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Você percebeu com que facilidade nós lembramos ou trazemos à nossa memória as lembranças amargas? Já percebeu como elas vêm naturalmente e como, às vezes, nós temos dificuldade em focar a nossa atenção nas boas lembranças? A nossa natureza pecaminosa se manifesta também dessa maneira, nos fazendo focar, nos fazendo lembrar apenas das coisas ruins, trazer apenas as lembranças ruins que marcaram a nossa vida. A palavra de Deus diz que este é um recurso que Deus concedeu a nós.
um recurso de usarmos a nossa memória, trazendo à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Não sei se você já estudou, já pensou, ou já viu alguma coisa, ou já leu alguma coisa sobre a importância da memória. Inúmeros estudos sobre isso têm sido feitos. Recentemente, um debate na área de educação, um grupo se coloca de maneira crítica às mudanças que foram feitas nesses últimos anos na educação, porque alguns julgam que a escola aboliu ou baniu o processo de decorar informações, porque que julga que isso não produz o verdadeiro conhecimento. Então, há um debate. Uns acham que a decoreba deveria voltar, outros acham que não, né? Eu, particularmente, sou conservador nesse aspecto. Acho que a gente deve voltar a decorar as coisas. Acho que esse é um processo de ensino válido que, pelo menos para mim, é muito válido. Eu gosto de decorar os textos da Palavra de Deus e isso tem sido de grande benefício para a minha vida. Mas, a parte desse debate, eu e você temos plena convicção da importância de nós desenvolvermos e de cultivarmos boas lembranças na nossa vida. O profeta Jeremias está vivendo uma situação de crise, mas uma crise muito profunda. O livro das Lamentações de Jeremias foi escrito mais ou menos 580 anos antes de Cristo. Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E Nabucodonosor era o tipo de dominador cruel e que se encarregou de não deixar nenhum resto de esperança ao povo de Jerusalém. Depois de destruir a cidade, ele se encarrega de destruir tudo, absolutamente tudo, não deixar nenhuma lembrança das instituições mais importantes, como, por exemplo, o templo do povo de Jerusalém. Nesse contexto, Deus chama Jeremias para profetizar a esperança. Mas as coisas não são fáceis para Jeremias. De todos os profetas, de longe, Jeremias é o campeão da rejeição. Jeremias profetizou por muito tempo, mas as pessoas não aceitaram a sua palavra, rejeitaram, de forma, algumas vezes, assintosa, a figura profética de Jeremias. E Jeremias mergulha numa crise profunda, ao perceber a rejeição dos seus. Mas a crise de Jeremias não estava exatamente nesse ponto, porque Jeremias se revela um homem profundamente humano, amoroso, e Jeremias sente profundamente o fato de saber que o seu povo continuaria debaixo da disciplina de Deus por muito tempo, por causa da sua desobediência. E Jeremias sente. Ele sente porque ele percebe que as coisas estão terríveis, estão difíceis por causa da desobediência e que aquela situação não iria mudar tão cedo, porque o povo a quem Deus o levantara para profetizar iria persistir na desobediência. E essa situação chega a um ponto que Jeremias é lançado num calabouço, ou numa cisterna, melhor dizendo, úmida, e fica ali durante um tempo. Um homem chamado por Deus desde o ventre da sua mãe está agora vivendo uma situação de crise profunda, não somente crise pessoal, de questionamentos pessoais, mas também ao perceber a situação do seu povo. Nesse momento, Jeremias escreve as suas lamentações. O capítulo 3, versículo 18, nós encontramos aqui algumas expressões daquilo que estava acontecendo com ele.
Ele diz no verso 18: já pereceu a minha glória e também acabou a minha esperança. Perceba a crise que esse homem se está. Sendo ele um profeta, chamado por Deus, chegar a esse ponto, já acabou a minha esperança. A gente costuma dizer que a esperança é a última que morre. Então esse homem está no fundo do poço mesmo. E o texto nos diz aqui no verso 19 e 20, que ele se alimentava dessa aflição, que ele se alimentava desse pranto, que isso era um veneno para a sua alma. E ele diz: a minha alma continuamente recorda-se disso. E quanto mais eu recordo, quanto mais eu fico remoendo isto, mais eu vou me abatendo. E alguns textos nos mostram claramente as consequências que Jeremias sofreu por causa disso. Ele se envelheceu, ele dá sinais de enfermidade e se torna um homem por um tempo amargo, ele se declara como objeto de escárnio. Ele diz também em um dos textos que ele está sem paz e que ele não se lembra do bem. Ele se envelheceu, ele está cercado de dor, ele está se sentindo sozinho nas trevas, isolado, preso, com o coração ferido. E, finalmente, ele diz: a minha esperança acabou. É nesse contexto que Jeremias escreve as suas lamentações. Mas o que eu quero mostrar para você, e o que é mais importante para nós nesse texto, é que Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, ele declara ao mesmo tempo que ele quer pôr fim a essa situação quando ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Embora Jeremias sentisse profundamente aquela crise, e ele percebe as consequências de estar remoendo as suas aflições, de estar remoendo os seus traumas, de estar remoendo aquela situação caótica, de estar remoendo a rejeição. Esse homem se levanta da crise. E através de Jeremias nós aprendemos como produzir esperança em meio à crise. 3 grandes convicções levantam Jeremias da crise. 3 grandes convicções produzem esperança verdadeira no coração daquele homem. Eu não sei se, ao você ouvir a descrição do que aconteceu com Jeremias, você, de repente, se identifica com algumas dessas situações. Eu e você, nós sabemos que a nossa vida ela acontece no meio dessas disparidades. Há dias em que nós estamos efervescendo de alegria, de exultação, estamos animados, cheios de esperança, mas tem dias que nós nos sentimos derrotados antes mesmo de sair da cama. Às vezes, durante o dia, a gente até menciona em brincadeira: você não devia ter saído da cama hoje. Há dias em que nós amanhecemos com um canto de louvor nos nossos lábios, mas há dias em que amanhecemos com a boca cheia de lamúria e de murmuração. E quando essas coisas se instalam na nossa vida com o tempo, isso vai produzindo um fruto amargo. E vai nos deixando duros, insensíveis. E nós acabamos por ficando meio que viciados em curtir essa desgraça, em curtir essas memórias amargas. E, infelizmente, muitos de nós já estamos dando sinais de que a esperança está acabando. Como aquele homem que escreveu para o pastor, dizendo: nada está dando certo. Os amigos me diziam que as coisas estavam tão ruins que não poderiam ficar piores. Bem, pastor, na verdade elas pioraram.
Então eu pedi que Deus entrasse e acertasse as coisas, mas ao invés disso, as coisas pioraram e vieram mais problemas. O que você faz quando você pede a Deus que realize um milagre e em lugar disso você tem mais problemas? O que você faz quando você pede a ajuda de Deus e espera a intervenção imediata de Deus, mas ao invés disso a crise aumenta? Que resposta você daria a esse homem? Sabe o que eu acho maravilhoso? É que as lamentações de Jeremias não são apenas histórias de lamentos e desapontamentos, mas nós encontramos aqui um homem que venceu a crise. Nós encontramos aqui um homem que consegue se erguer na noite escura e experimentar verdadeira libertação e experimentar uma esperança inabalável. Eu observo a vida ao nosso redor e creio que você também, como observador, vai percebendo que muitas pessoas no nosso redor estão dando sinais assim, de que estão sem esperança, estão desanimados com a vida. Talvez você já tenha ouvido isso de um amigo seu. E talvez, quem sabe, você, olhando para dentro de você mesmo, você dizer: olha, pastor, eu, numa análise profunda, séria e honesta, eu parece que estou caminhando por um tempo assim na minha vida. As coisas não conseguem ou não melhoram para mim. Jeremias nos ensina 3 convicções libertadoras, 3 convicções que produzem esperança na nossa vida. Em primeiro lugar, as misericórdias do Senhor não têm fim. O que Jeremias está querendo nos dizer? O que a palavra de Deus está querendo nos dizer quando ele diz que as misericórdias de Deus não têm fim? Em primeiro lugar, nós precisamos pensar no contexto. Esse povo está sendo disciplinado por causa da sua desobediência. Esse é um lado duro dessa realidade. Por que chegaram a esse ponto? Por que o povo de Israel foi destruído e humilhado desta maneira? Por que, pastor, que as coisas chegaram a esse ponto? O contexto nos ensina. Eles chegaram a esse ponto por causa das suas decisões erradas, por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado. E como todo pecador, a consciência culpada se manifestava de forma poderosa. E esse é um grande problema na hora da crise, né? Muitas vezes a crise vem na nossa vida e nós começamos a questionar as nossas atitudes. E às vezes o Espírito Santo trabalha em nós, nos convencendo de ajustes que precisamos fazer na nossa vida. Às vezes o Espírito Santo trabalha na nossa vida na hora da crise, nos fazendo perceber que, de fato, nós estamos colhendo o fruto amargo de decisões erradas. Esse é um lado da intervenção de Deus na nossa vida na hora da crise, um lado duro, difícil. Um lado que Pedro experimentou depois de ter negado Jesus e se sentido sozinho, com a consciência culpada. Mas, ao mesmo tempo, essa intervenção de Deus tem um lado também positivo. Esse Deus que disciplinou é o Deus que permite recomeçar. E agora Jeremias está agarrado, está embasado exatamente nessa convicção poderosa. As misericórdias de Deus não têm fim. E Jeremias faz aí uma reflexão, com certeza, como era conhecedor da história, ele podia lembrar de vários fatos em que o povo errou, Deus disciplinou, o povo persistia no erro, no pecado, e Deus disciplinava. Quantas e quantas vezes esse povo esteve em cativeiro por causa da desobediência. E essa era mais uma vez. Mas Jeremias
lembra-se que as misericórdias de Deus não têm fim. Embora esse povo persistisse na desobediência, Deus não desiste de perdoar e de permitir esse povo recomeçar. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não havia completado a sua obra com o seu povo e nem com o seu profeta. Ele tinha planos de bem. E o que Jeremias pensou que seria o fim, na verdade, era ponto e vírgula na preparação de um novo começo. E tudo por causa das misericórdias de Deus que não tem fim. Às vezes nós paramos e olhamos para a nossa vida e pensamos assim, acabou, não há solução mais. E é nesse momento que você começa a pensar que as misericórdias de Deus vão dar a você a possibilidade de recomeçar. Acabou. Esgotaram-se os meus recursos. E eu estou colhendo fruto amargo da minha decisão errada. Isso pode jogar você numa crise profunda, mas, ao mesmo tempo, a convicção que produz esperança é Deus me permite recomeçar. Eu queria que você repetisse isso comigo. Em primeiro lugar, Deus me permite recomeçar. Fale com convicção, eu posso recomeçar. Quantas vezes, meus irmãos, o inimigo não se vale exatamente desse ponto, da nossa consciência culpada. E nós acordamos pela manhã, as coisas não vão dando certo, e vem à nossa mente só os nossos erros e os nossos fracassos. E quanto mais nós remoemos os fracassos, mais nós nos afundamos. É isso que aconteceu durante um tempo com a vida de Jeremias. Ele olhava somente para o fracasso, ele olhava somente para o pecado e para as consequências dos pecados dele e do seu povo. E quanto mais ele pensava nisso, mais ele se afundava, mais ele adoecia. Mas chega um momento que ele para e diz assim, chega. Eu quero trazer à memória agora o que me pode dar esperança. E ele começou a pensar em quantas vezes Deus permitiu o povo recomeçar. E com certeza aquela seria mais uma vez em que Deus daria a chance do povo de recomeçar. Deus nos perdoa e nos dá uma nova chance. Com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos aprender com erros do passado. Que bom, meus queridos irmãos, a misericórdia de Deus já se renovou essa manhã. Não sei quantas lembranças amargas você tem cultivado. Quem sabe agora, nessa simples dinâmica que eu pedi a você para fazer, você encontrou muita dificuldade. E, sendo honesto, você diria assim, olha, eu tenho coisas muito mais difíceis para contar, eu tenho muito mais derrota para contar do que coisa boa, viu? Mas a boa notícia, a notícia do Evangelho, o que Deus quer que você traga à sua memória nesta noite é que é possível recomeçar, porque a misericórdia de Deus já deu para você hoje pela manhã uma nova chance. Mas você olha para o relógio e diz, pastor, são 20 e 30, então eu só tenho até a meia-noite. Não, amanhã cedinho elas já estão frescas novamente sobre sua cabeça. A contemplação da misericórdia de Deus enche o seu coração de esperança. Eu não estou falando de desejos, de que as coisas se acertem. Eu estou falando da verdadeira e viva esperança em Cristo Jesus. Em segundo lugar, Jeremias, depois de recordar-se da misericórdia de Deus, ele celebra e traz à sua memória
a fidelidade de Deus. Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo. As misericórdias de Deus são sustentadas pela sua fidelidade, pelo seu caráter. A garantia da misericórdia de Deus se renovar todas as manhãs na sua vida e na minha vida é o caráter de Deus. Ele não mente, ele não muda. Pelo contrário, ele é sempre fiel. Preste atenção, por mais que você esteja deprimido, sentindo-se culpado, por mais que você perceba que a esperança está se esvaindo e as lembranças amargas começam a tomar conta da sua mente, há algo que você precisa ter convicção. Deus tem o compromisso de estar sempre comigo. Por mais que a situação seja caótica, na família, no trabalho, na vida pessoal, você pode ter esperança. Porque o Deus com quem você se relaciona tem um pacto com você, uma aliança. E Ele jamais deixará de cumprir essa aliança. Quando Ele celebrou com os seus discípulos a ceia, a primeira ceia, Ele diz: este é o sangue da nova aliança. Este é o sangue, esse cálice simboliza o sangue do novo pacto que eu fiz com vocês. O pacto é que vocês estarão para sempre seguros na minha mão. E que ninguém pode arrebatar vocês da minha mão. O pacto que eu tenho com vocês é de segurá-los até o fim. O pacto que eu tenho com vocês é esse, é de guardá-los, é de protegê-los do mal. O pacto que eu tenho com você é esse. Você vai chegar lá. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Deus é fiel. E por causa disso, você nunca estará sozinho. A terceira convicção que gera esperança no coração do profeta e que gera também no meu coração e no seu coração é acerca da bondade de Deus. A bondade de Deus é que me faz ver que, embora pareça tarde demais, Deus virá. Por mais que a situação estivesse difícil, Jeremias descobriu que valia a pena esperar. E por que vale a pena esperar? Porque o Senhor é sempre bom, Ele nunca muda. Quem espera no Senhor não vai encontrar outra coisa senão bondade. Ele é bom para a alma que o busca. Querido, hoje à noite nós vamos estar na ceia do Senhor, celebrando a infinita bondade de Deus. Foi por causa do grande amor com que nos amou, que Ele foi à cruz do Calvário e derramou seu sangue precioso. Eu gosto muito daquele versículo do evangelista João, quando ele descreve a ceia do Senhor e a cerimônia do lava-pés, que se mais tarde a igreja acabou transformando isso num ritual. Mas ele diz assim: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Tendo amado os seus, amou até o fim. Que bom. Deus me ama sempre. Eu queria que você completasse o exercício que nós começamos no início da nossa mensagem, que você repetisse comigo a seguinte expressão. Agora eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez e que numa atitude de oração você dissesse: por causa da misericórdia de Deus, eu posso recomeçar.